Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. E hoje, é claro, vamos falar do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro bateu o Boa Esporte 3-0 no Mineirão e o América venceu o Atlético por 2-1 no Independência. Comigo aqui no estúdio, ele sempre, Guilherme Guimarães. Como é que tá, Pio? Um abraço pro pessoal que está acompanhando aí o Esporte.com de casa. Vamos falar aí dessas emoções, né, da rodada do Campeonato Mineiro. O torcedor do América tá feliz, o torcedor do Atlético um pouco ressabiado mesmo, sabendo que foi o time reserva que entrou em campo, e o torcedor do Cruzeiro um pouco mais aliviado, já que o time vem mostrando aí uma boa sequência e melhoras a cada jogo no Mineiro. E lembrando, é claro, que o Atlético vai enfrentar o Atlas do México na próxima quarta-feira pela Libertadores e o Cruzeiro também na quarta vai enfrentar a Universidade de Sucre lá na Bolívia. Pio, vamos começar falando do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma boa partida diante do Boa Esporte, já resolveu logo de cara. Leandro Damião e o Marquinhos fizeram os gols e logo depois do segundo tempo, o Leandro Damião foi lá e fez o seu segundo gol na partida. O que você achou desse jogo? Foi um jogo interessante, até para justificar o início aqui das minhas palavras, né, que o Cruzeiro está se acertando. Depois que o Arrascaeta entrou no time do Marcelo Oliveira, a gente já viu uma dinâmica totalmente diferente, principalmente do meio campo. E com o próprio Leandro Damião, o posicionamento. O Arrascaeta, ele estreitou os laços do meio campo com o ataque do Cruzeiro. Então deu mais oportunidade para o Marquinhos jogar pela beirada de campo e fazer aquelas entradas em diagonal igual ele gosta de fazer. O próprio Leandro Damião caindo também um pouco pela beirada e tentando centralizar, principalmente nas bolas de escanteio, nas bolas paradas. Ele está entrando muito na diagonal, né? Então eu acho que o Cruzeiro está variando muito bem essas jogadas. O Marcelo Oliveira, bastante inteligente, a gente já acompanha o trabalho dele nos 2 últimos anos aí. Acho que o Cruzeiro está se acertando. Ainda a gente não pode dizer que o time está encaixado, até porque foram muitas trocas feitas nesse começo de temporada. Só 4 jogos. E para a Libertadores eu acho que vai ter um pouco de dificuldade, não só pela altitude, mas pelo adversário que também não é tão conhecido e pela inexperiência de alguns jogadores, pelo nervosismo só por se tratar de Libertadores, mas o Cruzeiro está no caminho. O Cruzeiro está no caminho e ainda falta entrar o Gabriel Xavier nesse time, né? Tem que esperar para ver se ele realmente vai ser titular, porque o Judivan também tá abrindo passagem, né? É uma surpresa, é um jogador que tem características semelhantes ali no estilo com o Goulart, fazendo aquele papel de mais trombador, ele deu um bom cruzamento, uma boa assistência para o Damião no jogo contra o Boa Esporte. Então, assim, muito se espera do Judivan, mas também não pode haver uma cobrança excessiva em cima do jogador, porque é jovem, a gente já sabe, Libertadores, não tem a rodagem, essa experiência. Claro. E pensando um pouco mais para frente, a Libertadores, o Cruzeiro vai enfrentar, como eu falei, a Universidade de Sucre. O jogo acontecerá em Sucre. Não é tão alto, são 2.800 metros, mas é alto. Não pode falar que não é alto, mas é alto. Para quem não tem altitude, é alto. E os outros 2 times bolivianos, o The Strongest e o San José, ganharam só de Inter e River Plate. E o River ainda, os jogadores claro tomaram que a gente sabe que um aditivo, né? Exatamente. Que foi o Viagra. E a gente sabe que os jogadores do Cruzeiro vão sentir essa altitude. Não dá para não sentir. Mas dá para vencer o jogo, né? Assim como o Atlético, há 2 anos atrás, chegou e ganhou do The Strongest lá em La Paz, o Cruzeiro pode chegar e ganhar da Universidade de Sucre também lá em Sucre. Até porque o Cruzeiro mesmo com o time ainda em formação, em comparar a questão de qualidade do futebol brasileiro com o boliviano, a distância ainda é enorme. É apenas a segunda participação da Universidade de Sucre, por exemplo. Equipara mais ou menos ali, se você for colocar na balança, é justamente a questão da altitude. Mas mesmo assim não é uma altitude tão considerável igual 3.600 metros que tem em outras cidades da Bolívia, até do Peru, né? O Cruzeiro vai ter alguma dificuldade em relação a isso? Vai. Claro. Mas já há um planejamento, toda a comissão técnica do Cruzeiro estudou essas viabilidades aí por questões da altitude. Então o time vai chegar, pode ter um pequeno desacerto inicial, mas durante o jogo pode ser que se recomponha. Não pode dar um mole, igual deu o Internacional, mas a gente está falando aqui de muito mais alto, né? Com o jogo com o The Strongs, e fazer igual o Anderson, né? Que ficou meia hora em campo e saiu. Tá ok. Vamos falar agora um pouco do Atlético. O Atlético foi derrotado, a gente falou bem, por América, a gente vai falar um pouquinho do América também na sequência. O Atlético tá vindo numa sequência, né, Pio? A gente não pode também ficar avaliando o Atlético contra o América, porque era um time completamente... não vou nem falar misto. Não é um time, a gente não pode dizer que é um time. É um time que foi um amontoado. Enfim. E que perdeu o jogo ontem com um a mais, né? O que, na minha opinião, que é o grave da situação. Mas é claro que, se tratando de Libertadores, o Atlético teve
um jogo no meio de semana diante do Colo-Colo. Colo-Colo lá em Santiago do Chile, no estádio Monumental, e não conseguiu jogar bem. Aliás, eu até acho que jogou razoavelmente até os 38, quando aconteceu o gol do Colo-Colo na falha do Vitor, mas depois disso o Atlético desapareceu. O Atlético praticamente não chutou a gol depois disso. O que está acontecendo com o Atlético? Quais que são as situações que o Levi Coupe tem nesse momento para você, Pio? O Levi fala em motivação, né? Ele tá todo dia com o grupo, ele entende bem. O que é engraçado, tá né? expondo Esse essa time não tem situação. motivação, né? Tá expondo essa situação. Até houve comentário do próprio Leonardo Silva no retorno do Chile, falando que todo mundo sabe a responsabilidade de jogar uma Libertadores, da motivação que existe por jogar uma competição desse esporte. Então, assim, se o Levi está falando motivação, obviamente que vou respeitá-lo, é a opinião dele, de quem conhece bem o grupo, ou então ele está falando isso para dar uma chacoalhada no elenco, mas eu vejo o Atlético um pouco ainda perdido, muito pela ausência do Marcos Rocha e do próprio Pato, do Lucas Prato, perdão. Então, são duas peças importantes. O Marcos Rocha é uma válvula de escape do Atlético, né? E o próprio lateral também, esquerdo, que o Atlético não teve, o lateral não teve o Douglas Santos no jogo. Então perdeu duas peças importantes no esquema. São jogadores que dão vazão para o ataque, que compõem muito bem ali o sistema defensivo, né? E também a parte ofensiva. Perdeu a referência, que era o jogador Lucas Prato. Então o Levi teve que fazer mudanças bruscas para o primeiro jogo. Eu acho que a gente vai voltar ao Cruzeiro daqui a pouco, para a gente passar a entrevista do Leandro Damião para vocês, internauta. Mas é engraçado a gente pensar que o Atlético tem um bom time titular. O time do Atlético é um time muito bom, o time titular. É muito bom. Mas eu não vejo as peças de reposição à altura. Você vê o Dodô, que é um menino que está voltando. Tem qualidade, mas não pode jogar a responsabilidade claro nas que não. costas. Você não pode simplesmente jogar com ele. O Carlos também é um menino que está se mostrando, tem suas qualidades, mas também ainda não provou. O André é uma incógnita. O André ninguém sabe natural, o que está acontecendo. Né? O Jô, de repente, falam que ele está machucado ontem. Então, o time, e sem falar das laterais. O Atlético não tem reserva nas laterais. Para mim, o Atlético repatriar o Patrick é uma piada. Eu não entendi também essa uma questão. Piada. O Levi Coupe aceitou o jogador. Exatamente, mas a gente não sabe por quê. O mais impressionante é que o Patrick até teve uma boa temporada no esporte, mas o esporte, com todo respeito, está longe de ter a grandeza do Atlético. Então, acho que o Atlético tendo um Pedro Botelho como reserva na lateral esquerda é pouco, até porque esse Douglas Santos impressionou, um jogador que encaixou perfeitamente ali no esquema. O próprio Marcos Rocha, que de desconfiado, né, de desconfiança que já passou para o torcedor hoje, ele é uma unanimidade, ninguém fala do Marcos Rocha, tanto é que sente-se a falta do Marcos Rocha no time. Então o Levi perdeu essas duas peças defensivas fora o Lucas Prato, que deu uma quebrada. Os jogadores com certeza sentiram o baque, seguraram muito bem os minutos iniciais do jogo, você disse muito bem, mas o Vitor colaborou. Uma falha, ele tem muito crédito, mas isso... O Atlético até teria algumas chances de vencer o jogo se o Vitor não tivesse falhado daquele jeito. Estava melhor no jogo. Ele estava bem melhor em campo. O Gemerson apareceu como elemento surpresa, chutou uma bola e tudo. Só pra gente encerrar a questão da Libertadores do Atlético, o grupo do Atlético é um grupo, talvez seja o segundo grupo mais difícil da Libertadores. Tem o Atlas, tem o Independente Santa Fé, tem o Colo-Colo. Tá em aberto. A gente nunca pode desprezar a força do Colo-Colo e do Independente Santa Fé. O jogo dessa semana, Atlético e Atlas, é um jogo de suma importância pro Galo. Porque se não ganhar, vai entrar no desespero, assim como o Cruzeiro entrou... O empate é péssimo. Assim como o Cruzeiro entrou no ano passado. Na temporada passada, mas o grupo do Cruzeiro era ridículo. O Cruzeiro se complicou, né? O Cruzeiro, não tinha condição do Cruzeiro ter os problemas que teve contra Defensor, Real Garcilaso e Universidade do Chile. Não, e a Libertadores desse ano, ela é completamente diferente da do ano passado. É uma Libertadores muito mais qualificada, novamente com equipes tradicionalíssimas, como River e Boca. Fora o próprio Racing, que vem com toda a moral da última temporada argentina, e aí já estreia, sapecou, goleada. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. E falando em Libertadores, a gente tem a entrevista agora do Leandro Damião, Pio. Vamos assistir? Vamos lá. Sempre bom estar fazendo gols, né? Mas não adianta a gente parar por aí e achar que já tá bom. A concorrência aqui é muito grande no Cruzeiro, tem muitos jogadores nessa função. Então eu tenho que desempenhar o meu papel o melhor possível, independente de estar fazendo gol, mas pelo menos dando um passe e ajudando ele na frente na marcação. Isso que o Marcelo pede. E com certeza lá em Sucre vai ser um jogo competitivo.
que a gente tem que mudar um pouco, não adianta a gente pensar que vai ser fácil. A gente tem que saber que vai ser um jogo pegado, que o time tem que ser competitivo para conseguir a vitória. Teve esse período mais tranquilo aí, sem jogos, para poder fazer o tratamento e, graças a Deus, o tratamento evoluiu muito bem. Tudo programado aí junto com o departamento médico e a comissão e o Robertinho, né, nosso preparador. E, então, fico feliz por estar podendo voltar aí e voltar sem dor, sem problema nenhum, para estar pronto para ajudar a equipe aí. Tá aí a entrevista de Leandro Damião e duas Fábio, peças né? importantes do Cruzeiro, né? pra essa Libertadores. Hoje não dá nem para discutir mais o Leandro Damião. Né? O Damião tem sido o jogador mais eficiente do Cruzeiro. Tá dando a volta por cima, depois de uma temporada muito ruim no Santos. Tem contato com a ajuda dos companheiros. Fez 4 gols no Campeonato Mineiro. Tá mostrando aí... Deu assistência, deu que é 3 importante também, 3 assistências. Então, assim, ele tá mostrando... difícil ter jogador com essa média. Ele tá mostrando um bom início aí. Agora tem que manter a base. Não adianta só ficar nisso e cair. Vamos ver o que ele consegue manter aí para as próximas rodadas, tanto do Mineiro quanto para a estreia na Libertadores. E só para a gente encerrar o assunto Libertadores, para a gente falar um pouco do América, o grupo do Cruzeiro talvez seja o mais fácil dessa Libertadores, tem o Universitário. É o Universitário Sucre, Universidade tem Sucre, o o Mineiros e o Huracan. Mineiros. O Mineiros eu nunca vi jogar, de verdade, nunca vi. O Huracan, a gente viu que esse time fez uma campanha muito boa ao longo não vou falar da segunda divisão argentina, porque ele ficou em quinto, né? Mas ele ganhou a Copa da Argentina. Então é um time que tem alguma qualidade e tal, e não deu chances ao Aliança Lima na pré-Libertadores. E com relação à Universidade de Sucre, como eu falei, é a segunda participação do time na Libertadores. Na primeira, o Cruzeiro já tinha jogado contra ele lá em 2008 e já conseguido bons resultados. Então é isso, agora a gente vai falar do América, né, Pio? Vamos lá. O América é o vice-líder do Campeonato Mineiro, né? Conseguiu uma importante vitória ontem sobre o Atlético, com um golaço do Brian, né, no segundo tempo. Não se importou, né, com o estilo de jogo que colocou o Atlético, Exatamente. cadenciou o Atlético, com um jogador a menos. E o que é impressionante é isso, um jogador a menos, o América conseguiu ter forças e buscar o resultado, fazer 2 gols e virar a partida. O que foi importantíssimo para o América foi a atuação do Brian, né? Jogou muito bem pela esquerda, tanto na parte defensiva quanto ofensiva. Fez um belíssimo gol, contando também aí com o Vitor, que não esperava aquele chute de longe, estava adiantado, não conseguia pegar. E a bola não foi nem tão no canto, assim, né? Ele não conseguiria pegar a bola porque ele estava adiantado. Né? Também ele não esperava que o jogador... daquela distância, o goleiro não está adiantado também, não existe. Não tem como, não é falha do Vitor nem nada. Foi realmente mérito da jogada do Brian. E o Givanildo conseguiu aí uma vitória, o América que não ganhava um jogo contra o Atlético desde 2011, é um ano terrível para o futebol mineiro, 2011, né? Todo mundo se recorda, o Cruzeiro passou apertado, o próprio Atlético passou apertado, e o América aí tentando mostrar um futebol diferente nesse Campeonato Mineiro. Vou destacar aqui negativamente a irresponsabilidade do Patrick, né? Que não sei se ele tropeçou, perdeu ali o tempo da bola, mas um jogador que quer jogar num time como o América, que vislumbra aí uma possibilidade maior num clube de potencial mais elevado que o próprio América, não pode cometer um vacilo e um pênalti da forma infantil como ele cometeu. Quase entregou a paçoca. Da mesma forma, digo o Ed Carlos, que perdeu ali na jogada o tempo da bola. Por que o Ed Carlos é titular do Atlético também, né? Titular não, né? Jogou ontem, no caso. O Emerson existe a polêmica, né? Do lance fora da área, dentro da área, pra mim, eu tô falando especificamente do lance da falta. Eu não tenho nem discussão. Eu acho que para mim os dois foram pênaltis, o árbitro foi bem na situação e fez as marcações como eu acho que deveriam ter sido feitas. O Levi quis poupar o time, sobrou a responsabilidade pro Ed Carlos. E assim, vamos ser sinceros, dá para poupar titulares do Campeonato Mineiro. E tem que fazer isso mesmo, porque serão sequências de jogos muito desgastantes. Daqui a pouco o Cruzeiro e o Atlético vão jogar praticamente domingo e quarta. O Cruzeiro joga sábado na próxima semana, nesse fim de semana. E na terça já tem outro compromisso pela Libertadores. Exatamente. Vai enfrentar o Huracan. Então o calendário já começa a apertar nesse princípio aí de temporada. E tem que ser assim mesmo. Tem que trabalhar para já poupar os jogadores para não queimá-los de cara. A importância do elenco qualificado, né? O Atlético está aí para perder o Guilherme não deve renovar com o Atlético. Exatamente. São algumas informações já de bastidores que a gente tem.
Então perde o Guilherme, chega o Cárdenas, mas o Cárdenas ainda não está assimilado com o futebol brasileiro. E é uma aposta. Não tem ainda aquela... O Cárdenas não deixa de ser uma falar assim, aposta. uma didática com o time, tá pegando o traquejo do Atlético ainda, pegando entrosamento com os jogadores, e isso com o carro andando. Isso é mais um trabalho que o Levi vai ter. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, Pio. Valeu por mais esse bate-papo aqui comigo. Um abraço, é sempre bacana participar do esporte.com. Convido aí os amigos internautas para ficarem ligados aí no Super FC, que sempre tem novidade sobre o futebol, principalmente Cruzeiro, Atlético e América. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua atenção. Lembrando mais uma vez, Atlético e Atlas na próxima quarta, assim como Universidade de Sucre e Cruzeiro pela Copa Libertadores da América. Um grande abraço e até a próxima.